Como eu dizia há pouco, para mim é um privilégio poder estar aqui com todas vocês. Poder reunir, a gente olha, e poder reunir tantas mulheres de tantas nações, é ou não é? Juntas no mesmo espaço, a adorar o único e verdadeiro Deus, ao nosso Senhor Jesus. Não tem preço. É a maior bênção que nós podemos ter na nossa vida. Amém? Eu hoje, aqui ainda não vou falar aqui, mas pode deixar. Vocês receberam na vossa mão, receberam, menos ele, menos o Gilson, que era só para as mulheres, né, Gilson? Vocês receberam na vossa mão um separador bíblico, que diz o quê? Que diz o quê? Que tema ao Senhor, essa será louvada. Muitas têm dificuldade em receber admiração, honra. E não é errado nós nos sentirmos valorizadas. Porque a própria palavra de Deus, que a mulher, mas não é qualquer mulher. É quem? A mulher que teme ao Senhor. Essa sim, essa será louvada. Então por que isso não acontece na sua maioria das vezes? Porque a própria mulher que teme ao Senhor, ela não reconhece o seu valor. Ela tem a sua identidade deturpada. E eu hoje queria falar exatamente sobre 3 personagens bíblicos. A palavra de Deus, eu hoje poderia trazer aqui várias mulheres da Bíblia. Mas o que Deus falou ao meu coração foi exatamente esta palavra, identidade. Não sei com quem é que Ele quer falar, mas foi isso que Ele falou ao meu coração. Eu estava a preparar um estudo, uma palavra sobre uma mulher de fé, uma mulher da Bíblia. Mas Ele colocou no meu coração essa palavra, identidade. Que é nós reconhecermos quem nós somos diante de Deus. Para podermos viver aquilo que Deus preparou e sonhou para cada uma de nós. O segredo é exatamente esse. Conhecer a Deus, saber quem Deus é, a fim de nós também sabermos quem nós somos. Então é importante nós conhecermos a Deus. É importante nós conhecermos o caráter de Deus, quem Ele é. Porque nós conhecendo a Deus, nós conseguimos conhecer-nos a nós próprios. Amém? Então, dito isto, existem 3 questões universais. Que é, quem, no caso, de onde nós viemos. As meninas aqui que estudam filosofia, questões universais. É as 3 questões universais que toda a gente se faz em todo o continente, pelo mundo inteiro. Que é, de onde nós viemos, exatamente quem somos, de onde nós viemos e quê? E para onde nós vamos. Os filósofos matam-se para tentar descobrir. Os estudiosos matam-se para tentar descobrir. Os psicólogos matam-se, estudam e pesquisam e buscam conhecimento para tentar descobrir. Vocês podem dizer, ok, pastora, mas nós sabemos. Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos de onde viemos e nós sabemos para onde nós vamos. Porque a Bíblia nos mostra. Sabemos que foi Deus quem nos criou, sabemos quem nós somos e sabemos que um dia nós sabemos qual será o nosso destino. Ou céu ou... Não esqueçam que não existe só apenas um.
Existem dois destinos. Para onde é que você está a caminhar? Não responda agora, uma luta para caminhar para o céu. Amém, gente? A questão é essa. Vocês podem dizer, ok, pastora, mas nós sabemos, porque a palavra de Deus assim me mostra. Mas a verdade é essa, que se de facto nós mulheres soubéssemos de facto isso, tivéssemos essa convicção, o mundo não estaria como está. Nós, mulheres, nós podemos falar pelos homens também, mas principalmente nós, mulheres, que nos foi dado um papel singular. Um papel especial na sociedade. Porque nós, além de sermos mulheres, somos o quê? O homem pode ser pai, mas ele não gera vida dentro dele. Pode ser um bom pai, mas ele não gera vida dentro dele. Olha, Deus está a trabalhar de forma muito grandiosa neste lugar. Eu não sei o que Ele está a fazer, mas pode ter certeza, porque desde ontem o diabo tem se levantado de uma maneira que vocês não imaginam. Por isso eu sei que Jesus Ele está aqui. Agora, você crê nisso? Porque a palavra de Deus nos diz que onde estiverem dois ou mais reunidos em quê? Em meu nome, eu estarei. Os nossos olhos podem não ver. Eu não digo que Ele está sentado aqui porque esse lugar já foi ocupado. Mas Jesus, Ele está aqui. Então abra o seu coração para que Ele possa trabalhar. E o diabo tem se levantado. E isso é o que nos faz ter certeza de que Deus está a operar. Porque a gente não consegue enxergar o mundo espiritual. Deus vai nos dar discernimento acerca de algumas coisas, mas nós não conseguimos enxergar um todo. E eu sei que Deus está a operar aqui neste lugar hoje. Deus fará coisas grandiosas. E eu vou querer ouvir depois o vosso testemunho. Amém? Como eu estava a falar, antes de ser interrompida, aquilo que eu estava a dizer, se nós soubéssemos, tivéssemos convicção de facto de quem nós somos, nós faríamos coisas grandes para o Senhor. E principalmente, não só começaríamos, como terminaríamos coisas grandes para o Senhor. Mas sabe por que às vezes nós não conseguimos? Lembram-se da palavra que eu usei inicialmente? A dizer que nós não somos capazes, que nós não temos valor, que nós não somos nada. Tentar nos destruir, tentar deturpar a nossa identidade. Quem é que aqui nunca esteve num lugar que olhassem, eu estava a olhar para ti porque eu vou olhar para ti, que olhassem para nós, a gente entra numa sala e olham assim. Quem tu pensas que és para estares aqui? Quem és tu na fila do pão? Vocês nunca sentiram esse olhar? Tu és preciosa, meu amor. Não chora, não chora. Mas vocês nunca entraram num lugar que olharam para vocês assim? Quando vocês falam algo e a pessoa... Então, obstáculos sempre vão surgir. Pessoas para tentarem nos diminuir sempre vão surgir. Pessoas para tentar nos destruir sempre vão surgir. Mas eu tenho para vos dizer, não deem ouvidos a essa voz.
o diabo sempre vai se levantar para nos tentar destruir. Lembram-se do que é que eu disse inicialmente? Se nós tivéssemos convicção daquilo que nós somos, de quem nós somos, do Deus que nós temos, do Deus a quem nós servimos, nós faríamos coisas grandiosas. A palavra de Deus diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Não fala que o homem sábio edifica o seu lar. Eles não são menores do que nós, muito pelo contrário. Porque há quem diga que na criação do homem e da mulher, Deus criou primeiro o homem e depois criou a mulher. Então costuma-se dizer que o quê? Primeiro veio o rascunho e depois a obra-prima. Gente, eles não são rascunhos. Olha ali para o senhor bispo. Ele não é rascunho, ele é uma obra de arte também. Não, se bem que há homens que parecem mesmo um rascunho de feio que são, mas não vamos por aí. Graças a Deus esses dois até vieram bem feitinhos. Deus fez uma graça. Amém, gente? Então, o diabo, ele fez isso no passado, ele tentou diminuir as mulheres no passado, mulheres e homens, porque a palavra que eu trago hoje é exatamente sobre 3 personagens bíblicos, 3 pessoas que viram a sua identidade ser deturpada, tentando ser destabilizada, destruída. Então o diabo fez isso no passado e vai continuar a fazer até os dias de hoje, porque o maior objetivo dele é exatamente minar a nossa identidade para que a gente não cumpra o propósito que Deus preparou para nós. Então nós temos que nos salvaguardar, temos que saber quem nós somos, sabermos quem Deus é na nossa vida. Amém? Mulheres e homens, eu tinha posto aqui, mulheres e homens que sabem quem são, elas são uma ameaça ao inferno. Por isso é que o diabo tenta deturpar. Porque se nós soubermos quem nós somos, com certeza, isso a minha deve ter de certeza absoluta, com certeza tem uma foto minha no inferno a dizer assim: procura-se. Porque o que o diabo se levanta, tem se levantado desde o princípio que eu nasci até os dias de hoje, exatamente para deturpar a minha identidade, para me diminuir e fazer-me acreditar que eu não sou capaz, que eu não consigo. Então, com certeza, o inferno deve ter lá uma foto minha a dizer: procura-se. Se você encontrar ela, faz de tudo para destruir. Mas isso é bom. Porque é exatamente isso, o diabo tem que olhar para si e tem que tremer. O que é que se falou ontem? Resistir, aliás, que a gente fala sempre toda a sexta-feira. Porque esse é o segredo. Resistir ao diabo e ele o quê? O diabo tem que olhar para si e tem que, opa. De manhã, quando você levanta, o diabo tem que olhar: essa peste acordou de novo. Já vai estragar os meus planos. É assim que tem que ser. Você não tem que temer, mas você tem que ter essa convicção daquilo que você é. Que saber que aquele que te guarda, ele não dorme. Que ele fará infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos na nossa vida. Mas você tem que ter essa convicção. Amém? E posto isto, nós vamos falar primeiramente de um homem que teve a sua identidade colocada em causa. Eu creio que isso nunca foi pregado aqui, esta passagem. Já falamos muitas vezes sobre Davi. Sim ou não? Quem é Davi?
Qual é a história mais famosa da Bíblia em relação a Davi? Venceu o gigante Golias. Mas você sabe que antes dele vencer o Golias, ele teve a sua identidade posta à prova? Que é exatamente o que diz ali. Davi, ele foi chamado para livrar Israel das mãos do gigante. Mas você sabe o que é que ele foi fazer ao campo de batalha? Então, vocês sabem porque eu vou falando no grupo jovem. Foi fazer o quê? Foi levar marmita. Ou seja, Davi estava no papel do Uber Eats, o entregador da Glovo, entregador da pizza. No caso, foi levar queijos e mais não sei o quê. Mas qual foi o papel de Davi no campo de batalha? Era fazer o quê? Entregar comida. O pai chamou e disse: vai, pega os queijinhos, pega mais não sei o quê e leva lá aos teus irmãos, porque ele tinha os irmãos no campo de batalha. Então, a gente olha e vê essa passagem. Se você tem a sua Bíblia, abra. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Diz o quê? E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira. Quando o irmão viu Davi falar aos homens. Acendeu-se a ira de Eliabe contra e disse. Lembram-se do olhar? Davi chega no campo de batalha, Eliabe deve ter olhado assim. Por que é que vieste aqui? Ou seja, quem tu pensas que és? Porque ali diz que acendeu-se a ira. Quem tu pensas que és para estar aqui? Então Eliabe, ele faz duas perguntas a Davi, diminuir, para deturpar a sua identidade, faz duas perguntas e uma afirmação. Primeira, é exatamente isso. Quem tu pensas que és para estar aqui? E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens... Não, próximo. Pensei que já tivesses mudado. Próxima pergunta. Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Segunda pergunta. Para diminuí-lo à frente de quem? Dos outros. Ou seja, Davi era um homem pequeno? Era. Ele era o mais novo da sua casa. Portanto, nesta altura, Davi já não era tão criança, porque ele, quando foi ungido como rei, ele deveria ter entre 10 a 15 anos de idade. Isto deu-se anos depois, portanto, ele deveria ter 18, 19, por aí. Ainda era um miúdo diante daqueles homens barbudos. Então, Davi era um homem pequeno, sim. E ele era o quê? Pastor de ovelhas. Mas entendeu a presunção nestas palavras? Atrás. Ah, não, é isso. É essa. Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ou seja, aquilo que tu fazes, não é? Quem és tu ser desprezível para estar aqui? E ele ainda falou isso porque as pessoas, quando não conseguem deturpar a sua identidade, elas vão falar com todos os outros para que eles tenham o mesmo pensamento que elas têm acerca de si. Segunda pergunta. Terceira afirmação. Diz o quê? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Ora, então se ele era um pastorzinho de ovelhas, se ele não era nada, mas agora ele já é presunçoso e maldoso,
Ele aqui não fez uma pergunta, ele fez o quê? Tu és presunçoso. Tu és maldoso. Quantas vezes falam isso de nós? Se a gente fosse a contar, se eu fosse a contar, não saia daqui. Quantas vezes? Davi, quando chegou naquele campo de batalha, o que é que a gente pensa ouvir num campo de batalha? Imagina, você chega num campo de batalha, o que é que você pensa encontrar lá? Homens a discutir o quê? Estratégias. Eu sei que vocês nunca tiveram numa guerra. Também não, graças a Deus. Há aqui umas quantas que já passaram por guerras. Mas não tiveram no campo de batalha, que eu saiba. A não ser que tenha aqui alguma militar. Mas no campo de batalha, entre soldados, o que é que se espera ouvir? Estratégias de guerra. Vamos fazer assim. Tem um gigante. Ok, como é que a gente vai poder matar? Por onde é que a gente vai poder entrar? Vamos fazer assim? Vamos nos esconder ali? Tem algum túnel romano construído aqui? Acho que não existia ainda Roma naquela altura. Tem algum túnel asteca? Os incas deixaram aqui alguma coisa para a gente passar? Mas o que é que Davi encontrou no campo de batalha? Um bando de homens medrosos. Um bando de homens que eles mesmos não sabiam a identidade deles. Não sabiam que eram o povo escolhido, separado por quem? Mas eles não conhecendo, eles estavam a ser dominados por quem? Pelos filisteus. E normalmente quem te aponta o dedo são pessoas que também elas estão diminuídas. Que também elas não conhecem a sua identidade. São pessoas sofridas. Por isso é que a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne. É sim contra as forças espirituais do mal. Por isso é que a palavra de Deus também nos diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Que nós devemos amar quem nos odeia. Quem nos faz mal. Porque essa é a essência de Deus. Nós merecemos estar aqui. Olhe para dentro de si e pergunte-se: você merece estar aqui? Mas merecemos por quê? Por causa da graça de Jesus. Porque nós não somos merecedores. Mas pela graça, pelo sacrifício, pelo sangue de Jesus, nós hoje podemos estar aqui. Voltando a Davi. Então disse Davi: que fiz eu agora? Ou seja, ele deu valor àquilo que lhe foi dito. Ele, em bom português, ele: estás parvo ou quê? Porventura há razão para isso? Disparate é esse. E mais à frente, que vocês não colocaram, mas eu vou dizer mais à frente, no próximo versículo, depois vocês leem, diz que Davi se voltou para os outros homens e continuou a perguntar. Apareceu? Conforme aquela palavra, ou seja, Davi, assim, ué, que disparate é esse? Fica a falar sozinho. Se voltou e perguntou, porque ele queria saber o que é que ele ia ganhar caso ele vencesse Golias. Entenda a diferença? Então o que eu quero que vocês aprendam com esta passagem de Davi é exatamente isso. Davi sabia quem ele era. Por isso ele olhou para Golias e falou assim: quem é este filisteu? Quem é este? Gente, eu sou servo do Deus Altíssimo. Quem é ele diante de mim? É assim que você tem que agir diante de Satanás.
diante dos obstáculos, diante dos problemas, diante da afronta, é olhar e falar: quem esse desgraçado pensa que é para estar na minha casa? Quem esse desgraçado pensa que é para trabalhar no meu marido? Quem esse desgraçado pensa que é para tentar destruir a vida dos meus filhos? Quem é esse filisteu? Eu sou serva do Deus Altíssimo e dentro da minha casa quem está é o Senhor dos exércitos. Então o mal tem que o quê? Então para de aceitar o mal dentro da sua casa. Não é normal. Confusão não é normal. Doença não é normal. Para si é uma vida com abundância, paz, amor, alegria, ânimo. É isso que você tem que ter dentro da sua casa. É isso que você tem que ter na sua vida. Amém? Mas para que isso aconteça, você tem que saber quem você é. E tem aqui um senão. Tem que servir a quem? Porque pela força do nosso braço, a gente não consegue. No caso de Davi, a gente vê que até Samuel, ele questionou a identidade de Davi. Foi ou não foi? O profeta de Deus foi e questionou a identidade de Davi. Ele não sabia quem era Davi. Deus é que falou com Samuel e disse o quê? Não é nenhum desses. Nem o pai de Davi se lembrava de quem? Dele. Deus escolhe os oprimidos. Deus escolhe os rejeitados. Deus escolhe os loucos. Então olha para a irmã do seu lado e fala: sua louca. Porque é o que a palavra de Deus, ele diz: escolhi as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe os oprimidos, os rejeitados, as prostitutas, os doentes, para que a glória dele seja manifesta na nossa vida, para que todos possam ver o Deus em quem nós servimos, aquele que nos redimiu, aquele que nos transformou, aquele que nos salvou. Mas para que isso aconteça, eu tenho que saber quem eu sou. Amém? No lugar onde Davi sofreu humilhação, foi no mesmo lugar que ele matou o quê? O Golias. Então, o mais importante do que matar o gigante é você saber quem você é. Se você souber quem você é, pode vir gigante, pode vir Leviatã, pode vir dizer em nome de monstros, pode vir o Darth Vader, quem gosta de Star Wars, pode vir o próprio Satanás em pessoa. Ele não tem poder sobre a sua vida. Amém? Outra pessoa que teve a sua identidade deturpada, questionada. Nós vimos que Davi teve a sua identidade questionada por quem? Pelo irmão. Então, alguém da sua própria casa, família. Normalmente é de onde vem. A família é a nossa base de tudo. E é aí que o diabo mais trabalha, é aí que o diabo mais age. Mas vou falar de um outro homem, Paulo, o apóstolo Paulo. Também ele teve a sua identidade deturpada. A conversão de Paulo foi... Quem já leu sobre a conversão de Paulo? Já leram? Quem não sabe ainda? Paulo foi o próprio Senhor Jesus. Atenção, já depois de Jesus ter ascendido aos céus. Foi o próprio Senhor Jesus quem veio e falou com Paulo e fez-lhe uma pergunta.
Saulo na altura e fez-lhe uma pergunta: Paulo, por que me persegues? Porque Paulo, ele era terrível. Paulo era assassino. A Bíblia conta que enquanto Estevão estava a ser apedrejado, Paulo estava lá a fazer o quê? Ia concordar com aquilo. O que é que diz lá? Atos capítulo 8, versículo 3. E Saulo, na altura era Saulo, vê que Deus transforma, Deus muda também a nossa identidade. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Paulo fazia o quê? Eu ia arrastar ali o bispo, mas não vou fazer. Já basta a cajadada que eu dei na reunião de servos. Não. Paulo fazia o quê? Arrastava-os para serem... E vocês sabem o que é que faziam com os primeiros cristãos? Nós vivemos no tempo da graça, gente. Porque aquilo que eles tiveram que suportar para que hoje nós estivéssemos aqui, nós todos reunidos aqui, era impensável naquela altura. Porque os cristãos eram perseguidos. Todos aqueles que aceitavam Jesus como seu Senhor e Salvador eram perseguidos. E aquilo que acontecia naquela altura é o que irá acontecer no final dos tempos. Nega a Cristo ou morres. E isso era o quê? Que Saulo fazia. Ele era terrível. Mas aí Jesus apareceu. E ele disse o quê? Porque me... E a palavra de Deus diz que a glória era tanta, não é? Que Paulo ficou o quê? Cego. Mas isto era para quê? Para que ele fosse até o profeta orasse e a visão fosse restaurada. Ele chegando, o próprio Deus falou com o profeta. Creio que Ananias foi usado para questionar. Não tem aí? É Atos 8. Se não, pode deixar. Ananias foi usado para questionar. O próprio Deus falou com Ananias. E Ananias falou assim: Saulo. A do bispo. Ela estava a tentar se safar. Mas normalmente quem olha para o bispo vê uma pessoa que séria, de poucas conversas, calmo. Parece que é, qual era a palavra? Que é o ditador da igreja. Aí depois que conhecem, e a pastora parece o quê? Vai, podem dizer. A pastora parece o quê? Mais extrovertida, mais compreensiva pelo que dizem. Mas, ai, tão querida. Hã? Ainda é a parte. Exatamente, ainda é a parte. Obrigada. A gente depois conversa. Ainda é a parte do parece. Porque era o que a Du depois dizia. Quem é mais ditadora? Quem é mais exigente? Quem é mais controladora? Pois é, entre sorrisos. Vou dizendo verdades. As aparências. Alguém tem que pôr ordem na casa, né? Porque senão... Não, mas a gente se completa. Mas a realidade é essa. As aparências, elas o quê? Enganam. Eu não posso tirar suposições acerca de alguém só por aquilo que eu vejo ou só por aquilo que os outros
Ananias também olhou para quê? Para a aparência. O próprio Deus falou com o profeta e disse: vai lá, vem um homem, Saulo, vais impor as mãos para que ele volte a ver. E Ananias falou o quê? Para Deus. Esse povo, meu Deus, eu não sei como é que Deus ainda não mandou um raio e exterminou tudo. Para o próprio Deus fala o quê? Saulo? O senhor sabe quem é Saulo? Até ele foi questionado. Então, vocês veem que Paulo foi questionado no quê? Aonde? Na igreja. Paulo, depois de ter escolhido ser levantado por Deus, ele foi o apóstolo dos gentios. Porque os apóstolos, os primeiros apóstolos, eles pregaram o evangelho em Israel, para os judeus. E Paulo foi considerado o apóstolo dos gentios. Foi ele que trouxe a palavra de Deus para a África, Europa, por aí. Mas se ele não tivesse certeza que Deus o havia transformado, ele ter a certeza de, sim, eu fui assassino, sim, eu fiz coisas horríveis que eu não voltaria a fazer, mas o Senhor me redimiu. E enquanto eu viver, eu vou pregar o evangelho a toda a criatura. Ele teve certeza, convicção daquilo que Deus havia feito na vida dele. E está aí. 2000 anos depois, a gente a falar sobre ele. Ele não foi logo aceito pelos apóstolos. Porque apóstolos colocaram escolheram entre eles um outro apóstolo. Mas quem é que escolheu os apóstolos? Foi Jesus. Os 12. Os apóstolos escolheram um outro apóstolo. Entre eles, em reunião, escolheram um outro apóstolo. Quem era? Matias. Ninguém conhece. Estão a ver a diferença que quando é Deus a escolher, hoje a gente fala sobre Paulo. Ninguém sabe quem é Matias, praticamente. É ou não é? Então, Paulo, ele teve a sua identidade questionada pela própria igreja. Ele deixou-se abalar? Ele deu ouvidos a vozes negativas? Ele deu ouvidos a quem disse, tu apóstolo? Quem és tu para ser apóstolo? Servo do Senhor, quem és tu? Tu não mereces. Tu és assassino, tu és pecador. E Jesus comeu com quem? Com pecadores. Para os transformar, para mudar a sua identidade. Então não importa quem você foi. Não importa o que você fez. Se a partir de hoje você é uma nova criatura em Cristo. Se Deus transformou a sua identidade, não importa o que os outros dizem, importa o que Deus pensa de si. E jamais deixe que essa identidade seja questionada. Não dê ouvidos à voz do diabo. Amém? Próximo homem é a reunião de mulheres, mas eu só vou falar de homens. Mas são homens importantes para a nossa história. Próximo homem que viu a sua identidade. Ei, já deram um spoiler. Próximo homem que viu a sua identidade questionada é o próprio Senhor Jesus. Pastora, então ele foi questionado por quem? Pelo próprio Satanás. Aliás, ele foi questionado ao longo da sua vida por 3 daqueles que a gente falou aqui. Foi questionado pela família, que os irmãos também não o aceitaram muito, não acreditavam muito que ele era de facto filho de Deus. Foi questionado pela igreja, pelos fariseus, pelos religiosos daquela época, e questionado pelo próprio Satanás. Questionado não, tentado ser minado. E ele foi questionado em 2 momentos cruciais
da sua vida foi no princípio e no fim. Porque durante foi pela igreja, mas as duas grandes questões foi no princípio e no fim. No princípio do seu ministério, depois de ele estar a jejuar durante 40 dias e 40 noites, quem é que lhe apareceu? Ele age quando nós aparentemente estamos o quê? Fracos. E qual foi a questão que Satanás colocou a Jesus? Se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Questionando a identidade de Cristo. Se tu és o filho de... Ele não sabia que ele era. Assim como ele sabe quem você é. Por isso é que ele tenta questionar. Porque ele tenta minar quem você é. Para que você não alcance aquilo que Deus tem para si. Assim como ele não queria que Jesus alcançasse aquilo que Deus tinha preparado para ele. Toda a glória. Aliás, Satanás quis lhe oferecer o quê? Toda a glória deste mundo que já era de Jesus. Então não tem como. Aquilo que Satanás tem para te oferecer é ilusão. Vai te trazer destruição. Vai te trazer tristeza. Vai te trazer angústia. Pode parecer muito bonito, mas não tem nada de bom para oferecer. Então Satanás questionou Jesus no princípio e quando? Vocês se lembram qual é a palavra? Não dê spoiler, não dê spoiler. Vocês se lembram? Qual é a palavra? Bem no finalzinho, Jesus preso, é por aí. Jesus preso na cruz. No último, Jesus preso numa cruz. Estavam dois ladrões, um de cada lado. Um pergunta-lhe assim: se tu és o Filho de Deus, salva-nos a nós e salva-te a ti. A mesma questão. Se tu és, questionando a palavra, questionando a identidade de Cristo. Já imaginou se Cristo se deixasse? Porque você pode dizer assim: pastora, mas Cristo, Jesus era Deus. Sim, mas ele estava, o verbo se fez carne. Ele sofreu o mesmo que a gente sofre. Os mesmos sentimentos, as mesmas emoções. O cérebro é o mesmo. Então, como você vê, até o próprio Jesus teve a sua identidade o quê? Questionada. O diabo, ele sempre irá se levantar. Sempre. Seja em casa, seja na igreja. A igreja não é perfeita. Nós somos pecadores, todos nós somos pecadores em busca de perdão. Jesus não veio para os sãos, ele veio para quem? Para os doentes. Então a igreja, muitas das vezes, é lugar de pessoas que ainda não foram transformadas. Tenha convicção, certeza de quem você é e daquilo para o que Deus te chamou. E o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Porque Deus não enxergou um Saulo. Deus enxergou um Paulo. Deus não enxergou um Pedro. Deus enxergou o pai da igreja. Olha para os discípulos, todos cheios de defeitos. Um tinha ansiedade, o outro era nervoso, o outro era mais não sei o quê. Mas Deus enxergou o quê? Jesus enxergou além. Deus não enxergou uma órfã. Ele enxergou uma rainha. A rainha Esther.
É uma história de superação bem bonita para a gente fazer no próximo culto das mulheres. Mas Deus não enxergou uma órfã rejeitada. Estamos a falar disto há quantos mil anos atrás? Há mais de 3.000 anos atrás. Uma mulher, naquele tempo, órfã, pobre. Quais são as chances dela ser rainha? Mas quando Deus age, quem pode impedir? Só você mesma. Então, não esqueça de quem você é. Amém? Jesus sabia quem Ele era e pagou um alto preço para nós estarmos aqui hoje. E Ele te chama para você ser transformada, redimida. Aproveite estes últimos instantes da reunião exatamente para pedir essa transformação dentro da sua vida. Senhor, quebra-me, meu Pai, transforma-me, muda, se preciso for, a minha identidade. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero viver algo. Faz o meu coração arder, fazendo todo o medo desaparecer, fazendo toda a dúvida desaparecer, fazendo todo o bloqueio desaparecer, todos os traumas, porque às vezes você tem a sua identidade questionada exatamente pelos traumas que você traz, ou porque cresceu sem pais, ou porque pode ter crescido com pais tóxicos, num ambiente não muito favorável, mas o seu passado não define quem você é. Eu decidi há muitos anos atrás que eu não teria a mesma vida que eu tinha dentro de casa com os meus pais. E eu disse isso para Deus: Senhor, eu quero viver o melhor que o Senhor tem para mim. E hoje eu olho e muitas das vezes eu digo isto ao Leonardo: aquilo que tu tens dentro de casa, há muito pouca gente que tem. Mas tu só tens aquilo que tens dentro de casa porque Jesus é o cabeça. Porque Jesus transformou a nossa vida. Porque o Senhor me transformou. Então, viva o melhor que Deus tem para si. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que Deus tem para nós é muito mais do que aquilo que a gente pensa ou sequer imagina. Amém? Então, abra o seu coração e peça para Deus: Senhor, faz morada em mim, me transforma, revela-te a mim, me ajuda nesta caminhada, transforma o que tem que ser transformado, muda o que tem que ser mudado, mas opera em mim, faz de mim instrumento nas tuas mãos, que eu faça a diferença neste mundo, que eu comece a fazer a diferença dentro da minha casa. Amém? Então fique de pé em nome do Senhor Jesus.